Cognamentos Podcast. Ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou Fernando Pessotto, psicólogo, doutor em psicologia, um pesquisador do comportamento humano e estamos começando o episódio número 80 do Cognamentos Podcast. Mais um da série Drops Cognamentos. Essa série tem como proposta episódios mais curtos, abordando um tema sobre saúde mental e bem-estar, sempre tendo como base estudos científicos. A ideia aqui não é entregar respostas rápidas nem fórmulas prontas, é oferecer boas perguntas, boas explicações e principalmente menos culpa e mais compreensão sobre como as coisas realmente funcionam. E antes de começar, um recado rápido, mais importante: todos os estudos usados para construir esse episódio vão estar listados no post da publicação e também no site do Cognamentos. Assim, se você quiser conferir as fontes, ler os artigos completos ou só guardar para depois, vai encontrar tudo organizadinho por lá. Então se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão, lavando aquela louça, em qualquer lugar que esteja ouvindo e sinta-se em casa. E aproveite que você está nos ouvindo na sua plataforma preferida para dar aquela força nas redes sociais. Além aqui do Spotify, estamos também no Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music, Castbox e YouTube. O nosso perfil é sempre o @Cognamentos. Segue a gente por lá. E como você já sabe, todos os episódios são gratuitos, mas claro que temos custos como hospedagem, edição, divulgação. Então, se você está achando esse conteúdo relevante, só peço essa ajuda nas redes, pois cada vez mais que as pessoas curtem, avaliam, encaminham os episódios, os algoritmos entendem a relevância do conteúdo, sugerindo para outras pessoas. E claro, depois que você ouvir esse episódio, encaminhe para aquela pessoa que você sabe que vai gostar. Nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede. E vamos para o episódio de hoje. Você já reparou como parece que nunca foi tão difícil sentir que está fazendo o suficiente? Não importa o quanto você trabalhe, não importa quantas tarefas consiga terminar, quantos cursos faça, quantos projetos entregue ou quantos objetivos alcance, sempre existe uma sensação de que ainda falta alguma coisa, como se a próxima conquista finalmente fosse fazer aquela tranquilidade que está sempre um pouco mais adiante. E é curioso porque olhando de fora, muita gente parece estar indo muito bem, não é? Redes sociais cheias de resultados, pessoas acordando cedo, correndo maratonas, empreendendo, estudando, viajando, aprendendo um novo idioma e de alguma forma ainda encontrando tempo para fazer um pão de fermentação natural. Dá quase a impressão de que dormir virou um hobby opcional. Claro, quando a gente compara os bastidores da própria vida com o palco cuidadosamente editado da vida dos outros, quase sempre sai perdendo. Mas esse episódio não é sobre redes sociais não. Bom, pelo menos não é só sobre isso. Também não é sobre dizer que produtividade é ruim ou que buscar excelência faz mal. Na verdade, a ciência mostra algo no sentido contrário até. Ter objetivos, sentir-se competente, perceber que somos capazes de aprender e realizar coisas importantes costuma estar associado a um maior bem-estar psicológico. O problema começa quando a nossa relação com o desempenho muda de natureza, quando ele deixa de ser uma expressão daquilo que fazemos e passa a ser a medida daquilo que somos. Talvez você já tenha vivido uma sensação parecida com isso. Você passa algumas semanas se sentindo melhor, dormindo um pouco mais, conseguindo lidar melhor com o trabalho, talvez até voltando a fazer algo que tinha deixado de lado. Aos poucos, a sensação é de que as coisas estão entrando nos eixos. Então acontece um dia ruim, uma reunião que não sai como esperado, um erro, uma crítica, uma tarefa que ficou pela metade, ou simplesmente um dia em que você acorda sem energia e quase instantaneamente surge um pensamento conhecido. Pô, eu achei que eu estava melhor,
Parece que eu voltei para o mesmo lugar. Pô, tudo que eu fiz não adiantou nada. É impressionante como um único episódio pode apagar nossa percepção semanas inteiras de progresso. Na clínica eu vejo isso acontecer com muita frequência. Pessoas que avançaram muito na forma como lidam com ansiedade, com estresse ou com autocobrança, acabam interpretando um dia difícil como uma prova de que fracassaram. E eu sei que eu já abordei isso em outros episódios, inclusive, mas é algo muito parecido que acontece aqui. Como se a evolução significasse nunca mais tropeçar, mas o funcionamento humano não é assim. Nós não evoluímos em linha reta, nenhum sistema biológico funciona dessa maneira. Humor, atenção, motivação vão oscilando. Nossa capacidade de resolver problemas também oscila. E talvez uma das consequências mais silenciosas da cultura da performance seja justamente convencer as pessoas de que qualquer oscilação representa um defeito. Só que oscilar não significa estar piorando, significa estar vivo. É complicado experimentar um momento de dificuldade e concluir que você voltou ao ponto de partida. Infelizmente, nosso cérebro nem sempre percebe essa diferença. Ele foi desenvolvido para detectar ameaças, antecipar riscos e aprender rapidamente com experiências negativas, e ele é muito bom nisso. Esse funcionamento foi extremamente útil durante grande parte da história da nossa espécie. Nos fez chegar até aqui, inclusive, mas em um contexto onde as ameaças são muito mais psicológicas do que físicas, esse mecanismo pode acabar amplificando fracassos cotidianos. Um comentário recebido no trabalho pode parecer maior que dezenas de elogios anteriores. Um projeto que deu errado pode parecer muito mais do que vários que deram certo. Um dia improdutivo pode ser interpretado como evidência de incapacidade. E pouco a pouco a identidade começa a se confundir com o desempenho. A pergunta deixa de ser como foi meu dia e passa a ser o que esse dia diz sobre quem eu sou. Essa talvez seja uma das armadilhas mais sofisticadas da cultura da performance. Ela não vende apenas produtividade, ela vende pertencimento. Ela sugere, ainda que de maneira implícita, que o nosso valor depende daquilo que conseguimos entregar. Quanto mais fazemos, mais merecedores parecemos ser. Quanto menos produzimos, mais facilmente surge a culpa. Esse fenômeno aparece de diferentes formas, no trabalho, nos estudos, nos esportes, na criação dos filhos e até no lazer. Afinal, hoje parece existir uma forma correta até para descansar. Descansar precisa ser produtivo, meditar para aumentar o rendimento, dormir para performar melhor, fazer exercícios para otimizar resultado. Até o descanso às vezes parece ter virado uma obrigação. O curioso é que muitas dessas práticas são realmente benéficas. O problema não está na meditação, nem na atividade física, nem em ser organizado. O problema aparece quando até aquilo que deveria representar recuperação passa a ser avaliado exclusivamente pelo quanto melhora a nossa produtividade. É como se todo momento da vida precisasse justificar sua existência produzindo algum resultado mensurável. Aliás, isso me faz lembrar de uma frase que li uns dias atrás: a arte não serve para nada. E é exatamente por isso que ela é essencial para a sua sobrevivência mental. A psicologia do trabalho, inclusive, estuda esse fenômeno há um bom tempo. Um dos modelos mais influentes, conhecidos, é o modelo das demandas e recursos de trabalho. Ela propõe que praticamente qualquer atividade profissional envolve demandas, como pressão, responsabilidades, prazo, esforço cognitivo, e recursos como autonomia, apoio social, feedback adequado e condições para realizar bem o trabalho. O equilíbrio entre esses dois conjuntos de fatores influencia profundamente a saúde psicológica. Quando as demandas permanecem elevadas por muito tempo e os recursos disponíveis são insuficientes, aumentam significativamente as chances de exaustão e burnout. Repare que o modelo não diz que trabalhar muito por si só leva ao adoecimento. Também não diz que qualquer desafio é necessariamente prejudicial. Aliás, teve um estudo de 2010 que indica que alguns desafios podem até aumentar o engajamento quando a pessoa percebe que possui recursos para enfrentá-lo. O problema surge quando a balança permanece inclinada sempre, durante muito tempo, para um lado só. Quando as exigências crescem continuamente, enquanto as oportunidades de recuperação estão diminuindo. Talvez seja justamente isso que torna a cultura atual tão difícil de perceber. Ela raramente pede que façamos apenas uma coisa. Ela pede que façamos tudo, e bem, e rápido, e sem reclamar, e de preferência sorrindo. É quase como correr uma esteira que nunca desliga. No começo você consegue acompanhar. Depois de algum tempo, percebe que precisa acelerar apenas para permanecer no mesmo lugar. Até que chega um momento em que o corpo começa a pedir algo mais, algo simples, uma pausa.
Pausar não costuma ser o problema. O problema é permitir-se pausar sem sentir culpa. Se existe uma ideia que merece ser questionada quando falamos sobre desempenho, é a de que basta aumentar o esforço para que qualquer problema seja resolvido. Ela aparece de maneiras diferentes, às vezes vem com uma frase motivacional: quem quer, dá um jeito. Em outras ocasiões, surgem de forma muito mais silenciosa, como uma voz interna dizendo que se as coisas não estão dando certo, provavelmente você ainda não se esforçou o suficiente. Essa lógica parece convincente porque, de fato, esforço é importante. Aprender uma habilidade exige prática. Construir uma carreira exige dedicação, claro. Desenvolver um relacionamento também requer investimento de tempo, energia e disponibilidade. Mas esforço não é um recurso infinito. Essa talvez seja uma das ideias mais difíceis de aceitar em uma cultura que costuma tratar o ser humano quase que como uma máquina. Nosso cérebro não funciona como um computador que pode permanecer ligado indefinitivamente, bastando conectá-lo a uma fonte de energia. Ele depende de ciclos, alterna momentos de maior ativação com períodos em que precisa reduzir a intensidade da atividade para reorganizar processos fisiológicos e cognitivos. Na prática, isso significa que recuperação não é um prêmio concedido depois de muito trabalho. Recuperação faz parte do próprio funcionamento saudável. Tenho falado isso com muita frequência aqui. Durante muitos anos, pesquisadores da psicologia organizacional têm estudado justamente o que acontece quando essa recuperação deixa de ocorrer. Eu não estou falando apenas de férias ou de dormir algumas horas a mais. A recuperação envolve um processo de redução gradual da ativação física e psicológica provocada pelas demandas do trabalho e também da vida cotidiana. Quando isso acontece de maneira consistente, diminui os níveis de exaustão e aumentam indicadores de vigor, disposição e de bem-estar. Quando esse processo é constantemente interrompido, o organismo permanece em um estado prolongado de mobilização, de uso de energia. Talvez você, notável ouvinte, reconheça essa cena bastante comum. O expediente termina, mas o trabalho continua ocupando muito espaço na sua cabeça. Você responde mais um e-mail rapidinho, confere aquela mensagem no WhatsApp, lembra de uma tarefa que ficou pendente, começa a imaginar como será a reunião do dia seguinte. Quando percebe, o corpo está em casa, mas a atenção continua no trabalho. Nem sempre isso acontece porque exige uma emergência real. Muitas vezes acontece porque a mente continua tentando resolver problemas que já não podem ser resolvidos naquele momento. É como deixar um aplicativo funcionando em segundo plano o tempo inteiro. Ele continua consumindo recursos, consumindo energia, mesmo quando você não está usando diretamente. Essa dificuldade de se desligar das demandas tem recebido bastante atenção da pesquisa científica porque influencia diretamente na qualidade da recuperação psicológica e do bem-estar. Quanto mais difícil é criar momentos de distanciamento mental das exigências constantes, maior tende a ser a sensação de desgaste acumulado. Curiosamente, isso ajuda a explicar uma experiência que muitas pessoas relatam. Elas dizem: eu descansei o fim de semana inteiro, mas continuo cansado. Nem sempre o problema é a quantidade de descanso. Às vezes o organismo nunca chegou a realmente entrar num estado de recuperação. É diferente de simplesmente interromper uma atividade. Recuperar-se significa permitir que processos fisiológicos e psicológicos retornem, ainda que temporariamente, a um nível de maior ativação. Quando isso deixa de acontecer por longos períodos, surgem consequências que vão muito além da sensação de cansaço. É nesse contexto que vale uma distinção importante entre duas palavras que costumam ali ser confundidas: o engajamento e a compulsão pelo trabalho. É nesse contexto que vale a pena uma distinção aqui entre dois conceitos, engajamento e compulsão pelo trabalho. À primeira vista, parece que é a mesma coisa. Em ambos casos, existe dedicação, investimento de energia e envolvimento com aquilo que se faz. Mas é claro que não são a mesma coisa. O profissional engajado, ele costuma trabalhar intensamente porque encontra significado naquela atividade. Em geral, consegue interromper o trabalho quando necessário, descansar e retornar com energia sem sentir culpa. Já a pessoa que desenvolve um padrão de adição ao trabalho, frequentemente sente que precisa continuar trabalhando mesmo quando percebe sinais claros de desgaste. Não é apenas uma questão de gostar do trabalho. Existe uma dificuldade crescente em se afastar dele, sempre acompanhado por muita culpa, inquietação ou sensação de improdutividade durante os períodos de descanso, até mesmo perca de identidade.
Essa diferença é extremamente relevante porque demonstra uma ideia muito popular: a de que trabalhar cada vez mais necessariamente leva a melhores resultados. E estudos mostram um cenário bem mais complexo que isso. Em um acompanhamento longitudinal de 2 anos, pesquisadores observaram que o engajamento no trabalho esteve associado posteriormente a maior satisfação com a vida, melhor saúde e melhor desempenho profissional. Já aquele cara workaholic apresenta um padrão diferente, relacionou-se com piores indicadores de saúde e menor satisfação com a vida, sem produzir ganhos consistentes de desempenho a longo prazo. Ou seja, trabalhar compulsivamente não parece representar uma versão mais intensa de engajamento. São fenômenos diferentes. Isso talvez ajude a compreender por que algumas pessoas passam tanto tempo ocupadas, mas terminam o dia com a sensação de que não fizeram nada ou de que não fizeram o suficiente. O problema deixa de ser apenas a quantidade de trabalho, passa a ser a relação construída com ele. Há outro aspecto que costuma aparecer também nesse processo, a ideia de que reconhecimento sempre virá na mesma proporção que o esforço. E, infelizmente, a realidade nem sempre funciona assim. Existe também um modelo clássico da psicologia chamado, como uma tradução livre, de desempenho, esforço, recompensa. Assim, né? E ele parte de uma observação bastante intuitiva: investir muito esforço em uma atividade sem perceber, sem ter um retorno proporcional, seja reconhecimento, estabilidade, remuneração, oportunidades, constitui uma importante fonte de estresse crônico. Não é apenas trabalhar muito que pesa, é trabalhar muito sem sentir que esse investimento encontra alguma reciprocidade. Talvez isso explique porque duas pessoas submetidas a cargas de trabalho semelhantes possam experienciar níveis muito diferentes de sofrimento psicológico. Não é apenas a intensidade da demanda que a gente está falando aqui. A forma como ela é vivida também faz muita diferença, também impacta bastante. Quando existe autonomia, apoio, reconhecimento e possibilidade de desenvolvimento, o esforço tende a ser interpretado de maneira diferente do que quando predominam insegurança, isolamento e aquela sensação de que nada do que é feito parece o suficiente. Perceba que até aqui a conversa não é sobre fragilidade individual, não estamos falando de pessoas fortes ou fracas. Estamos falando da interação entre características humanas e ambiente, que muitas vezes favorece uma lógica de aceleração permanente que é incompatível com a natureza humana. Talvez por isso tantas pessoas sintam culpa justamente quando fazem aquilo que mais precisam fazer: diminuir o ritmo. Sabe o que é curioso? Dificilmente alguém se sente culpado por abastecer o carro antes de uma longa viagem. Ninguém olha para o painel indicando um tanque vazio e pensa assim: se eu fosse realmente comprometido, eu continuaria dirigindo. Mas quando o assunto é própria energia física, mental, às vezes esperamos exatamente isso de nós mesmos. Como se admitir limites fosse um sinal de incompetência, como se precisar descansar significasse falta de comprometimento. Talvez uma das perguntas mais importantes não seja o quanto eu consigo produzir, mas o que acontece quando, por algum motivo, eu produzo menos. Porque é justamente nessa resposta que muitas vezes descobrimos se a nossa autoestima está apoiada em quem somos ou apenas naquilo que conseguimos entregar. Como eu já falei, tem uma cena que se repete com muita frequência na clínica. A pessoa chega e diz algo como: nossa, mas eu achei que eu estava melhor. Quando perguntamos o que aconteceu, ela conta que passou semanas conseguindo lidar melhor com a ansiedade, dormiu melhor, voltou a sair de casa, conseguiu se concentrar melhor no trabalho, retornou algumas atividades que tinha abandonado. Como eu falei anteriormente, havia sinais claros de progresso. E aí aconteceu aquele probleminha, aconteceu um dia ruim, e naquele momento toda a percepção da melhora desapareceu. Aí voltei para a estaca zero. Eu abordei isso especificamente no episódio 74. É curioso como a nossa mente consegue transformar um único capítulo em um resumo de uma história inteira. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Ou será que um dia difícil acabou recebendo um significado muito maior do que realmente ele tinha? Essa maneira de interpretar as oscilações talvez seja uma das consequências mais silenciosas da cultura da performance. Porque quando aprendemos que o valor significa desempenho, começamos a acreditar que qualquer queda de rendimento representa também uma queda do nosso valor como pessoa. O problema é que a vida não funciona em linha reta. Eu já falei disso. Pense em alguém aprendendo um instrumento musical. Haverá dias em que tudo parece fluir, nossa, está indo tudo legal. E outros, até aquilo que já parecia dominado volta a apresentar dificuldades. Isso não significa que o cérebro desaprendeu. Significa apenas que aprender é um processo muito mais dinâmico do que imaginamos. O mesmo acontece com saúde mental.
Melhorar não significa nunca mais sentir ansiedade, nunca mais ficar triste ou cometer erros. Significa desenvolver recursos para atravessar essas experiências de uma maneira diferente, uma maneira mais assertiva. Aliás, talvez uma das mudanças mais importantes durante qualquer processo de desenvolvimento psicológico seja justamente essa: deixar de avaliar a própria vida por acontecimentos isolados e começar a observar a tendência ao longo do tempo. Um dia ruim diz bem pouco. Uma semana já diz um pouco mais. Meses permitem enxergar padrões. É curioso como fazemos exatamente o contrário. Você já reparou na incoerência disso que acontece? Uma única segunda-feira difícil parece suficiente para concluir que está tudo voltando à estaca zero. Mas ao contrário, raramente um único dia bom nos faz acreditar que todos os problemas desapareceram. Já percebeu isso? Talvez por isso seja tão importante desconfiar das conclusões que surgem justamente nos dias em que estamos mais cansados. Nem toda interpretação feita em um momento de exaustão representa um retrato fiel da realidade. Às vezes, ela representa apenas o quanto estamos exaustos. Quando a produtividade ocupa o centro da identidade, passamos a viver uma relação curiosa com as próprias conquistas. Elas aliviam, mas aliviam por pouco tempo. Logo surge uma nova meta, depois outra e outra. Não porque sejamos ingratos, mas porque a nossa sensação de valor ficou dependente sempre da entrega. E depois da próxima entrega. E depois da outra. É como tentar encher uma bacia furada. Nenhuma conquista consegue produzir uma segurança duradoura quando sua função passa a ser provar que somos suficientemente bons. Essa lógica ajuda a compreender por que tantas pessoas altamente competentes convivem com uma sensação constante de insuficiência. O problema nem sempre é a falta de capacidade. Às vezes, é o critério utilizado para medir o próprio valor. Enquanto esse critério depender exclusivamente da performance, dificilmente haverá um ponto em que a pessoa possa descansar emocionalmente, porque sempre existirá alguém produzindo mais, aprendendo mais, publicando mais, faturando mais. Vivemos cercado por métricas, e olha, sou psicometrista, eu sei bem disso. Algumas são bem úteis, outras acabam invadindo espaços onde nunca deveriam entrar. Nem tudo o que importa consegue e pode ser medido. Como que se mede uma conversa importante com alguém que amamos? Como que se mede a serenidade de terminar um dia sabendo que fizemos o possível dentro das condições que existiam naquele momento? Ainda mais quando você compara com outra pessoa que não passou pelas mesmas situações que você. Como que se mede a capacidade de reconhecer um erro sem transformar esse erro em uma definição da sua própria identidade? Talvez algumas das experiências mais importantes da vida simplesmente não caibam em indicadores de desempenho. E geralmente elas não cabem. Isso não significa abandonar objetivos nem desistir da excelência, mas propósito não é a mesma coisa que pressão permanente. Comprometimento não é o mesmo que compulsão, e excelência não é sinônimo de exaustão. Talvez a pergunta não seja se devemos buscar crescimento. A pergunta talvez seja outra. Quanto da nossa autoestima estamos depositando exclusivamente nos resultados? Porque resultados variam, mudam, as exigências mudam. Há dias extraordinários, outros comuns e outros difíceis. Nossa humanidade inclui todos eles. Talvez seja justamente isso que esquecemos quando passamos tempo demais tentando manter uma imagem de eficiência constante. A gente gasta mais energia mantendo a imagem de sucesso do que realmente tendo sucesso. A vida não acontece apenas nos dias em que tudo dá certo. Ela acontece também quando precisamos reorganizar expectativas e descansar. Quando revemos planos, quando percebemos que nem sempre conseguiremos controlar o ritmo dos acontecimentos. Aceitar isso não significa se acomodar. Significa reconhecer que seres humanos não são projetos que um dia ficam definitivamente prontos. Estamos sempre em construção. E construções passam por reformas. Algumas fazem barulho, outras exigem desacelerar antes de continuar. Nenhuma delas significa que a estrutura inteira foi perdida. Por isso, talvez a próxima vez que você viver um dia particularmente difícil, vale a pena aí fazer um pequeno exercício. Antes de concluir que todo o progresso desapareceu, pergunte para si mesmo: se um amigo estivesse vivendo exatamente esse dia, eu concluiria que ele perdeu toda a evolução das últimas semanas? Provavelmente não. Talvez você lembrasse ele que pessoas têm dias ruins, que recaídas parciais fazem parte de praticamente qualquer processo de mudança,
que uma noite mal dormida, uma semana mais estressante ou um problema inesperado não apagam meses de aprendizagem. Curiosamente, costumamos oferecer aos outros uma compreensão que raramente oferecemos para nós mesmos. Seja mais gentil com você mesmo. Talvez porque ainda estejamos tentando convencer a nós mesmos que merecemos respeito apenas quando tudo está funcionando perfeitamente. Mas saúde mental não costuma crescer onde existe apenas cobrança. Ela cresce onde também existe espaço para a humanidade. E humanidade inclui limites, pausas, cansaço, recomeços. No fim das contas, talvez o oposto da pressão por desempenho constante não seja a falta de ambição, talvez seja uma ambição mais sustentável, aquela que permite continuar crescendo sem transformar cada tropeço em uma sentença, que permite descansar sem interpretar o descanso como fracasso, porque é diferente ter valor por aquilo que fazemos e fazer as coisas que têm valor para nós. Quando essa diferença fica clara, os objetivos continuam existindo, o compromisso continua existindo, a vontade de aprender continua existindo. Mas a vida deixa de parecer aquele exame, aquela prova que precisa ser passada todos os dias. E talvez isso seja uma das formas mais importantes de cuidar de saúde mental e uma época que nos convida o tempo inteiro a acreditar que nunca somos suficientes. E vou finalizar com uma frase conhecida que eu já falei em muitas palestras, e ela é bem conhecida, mas geralmente nunca falam ela até o final. Treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansem e vivam o que eles sonham. Só que o final que não te contam é: e tenha um infarto aos 30 anos. E para isso ficar ainda mais forte, para isso ficar um pouco mais ratificado, gostaria de terminar com uma música que é a minha música preferida. Eu costumo brincar que essa música é minha, só que o Lenine acabou compondo antes. E ele diz assim: enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, eu vou na valsa. Afinal, a vida é tão rara. Cuide dessa preciosidade. Até o próximo episódio.